democracia. A democracia vive uma onda de populismo autoritário, anti-institucional e anti-pluralista, que vem representando um risco em muitas partes do mundo, porque, frequentemente, ela, além de autoritária, é xenófoba, racista, homofóbica e misógina. Essa divisão que o populismo autoritário faz em nós e eles, quando, na verdade, ninguém tem um monopólio da representação política. A democracia é sempre plural. Aqui tem uma grande quantidade de pessoas com diferentes visões de mundo e ninguém tem o monopólio de poder representá-la. E, portanto, nós vivemos essas circunstâncias das dificuldades das democracias que se utilizam de algumas estratégias que incluem a comunicação direta com os seus apoiadores, bypassando as instituições intermediárias, como o legislativo, como a imprensa, como a sociedade civil, e com muita frequência, como nós vimos no Brasil e em outras partes do mundo, elegendo as Supremas Cortes como os seus adversários. Porque as Supremas Cortes têm o papel de limitar o poder político das maiorias políticas. E como o populismo supervaloriza as maiorias políticas, geralmente vivem uma situação de tensão com as cortes constitucionais. Nós vivemos no Brasil algumas das vicissitudes que foram vividas no mundo. O populismo extremista pode ser de extrema esquerda ou de extrema direita, embora a característica atual seja a da extrema direita, e o que se viu e o que está se vendo hoje na imprensa é uma articulação global extremista de extrema direita, que se utiliza das plataformas digitais para espalhar ódio, desinformação, teorias conspiratórias e destruir reputações. Esse é um momento muito delicado para a democracia, porque todos nós precisamos defender a liberdade de expressão, que é um dos valores mais importantes da democracia. Porém, o que tem acontecido em muitas situações é que, por trás do biombo da liberdade de expressão, se esconde um modelo de negócio que vive do engajamento. E triste como seja para a condição humana, o ódio, a mentira, a desinformação, a agressividade trazem muito mais engajamento do que a fala razoável, do que a fala racional, do que a fala moderada. E, portanto, há um incentivo perverso para a difusão do ódio, da mentira, da agressividade, da desinformação e das teorias conspiratórias. E muitas vezes se invoca a liberdade de expressão, quando, na verdade, o que há é um interesse comercial de obter mais cliques, mais acesso, mais engajamento pela difusão do ódio. E, portanto, é preciso traçar uma linha fina e muito difícil entre a preservação da liberdade de expressão e o esforço civilizatório de impedir que a humanidade descambe para uma época em que a circulação do ódio, da agressividade, da grosseria, que enriquece alguns, contamine o modo das pessoas viverem civilizadamente. É esse o momento que nós estamos vivendo. Essa é a dificuldade que nós estamos enfrentando, porque a liberdade de expressão é muito importante, mas eu não gostaria de ver o mundo naufragar em pântanos de ódio em que as pessoas se ofendem e alguns estão ganhando dinheiro porque isso gera cliques. Não é singelo, não é moralmente barato, nem juridicamente fácil lidar com essa situação. Mas é preciso lembrar que, no Brasil, nós convivemos com uma articulação de golpe de Estado que só não aconteceu porque uma autoridade militar disse que não participaria. Nós convivemos com 8 de janeiro, em que a sede dos 3 poderes foi invadida por milhares de pessoas em Brasília. Nós convivemos com a difusão mentirosa e criminosa de que o sistema eleitoral brasileiro é fraudulento e que as autoridades não são legítimas. E, portanto, nós enfrentamos um movimento do extremismo que não aceita o resultado e que não aceita as instituições e que tem um comportamento destrutivo. E, portanto, é preciso entender
a atuação, muitas vezes, dos poderes para proteger a democracia. E, por fim, nós vivemos no Brasil e em outras partes do mundo um uso abusivo da religião, que é a sua captura para fins políticos, o que envolve muitas vezes a manipulação do sentimento religioso legítimo das pessoas. Mas quando um líder religioso diz: o meu adversário é o demônio, e se você votar nele não vai para o céu, essa é uma manipulação inaceitável do sentimento religioso das pessoas. Portanto, no Brasil as instituições venceram, felizmente, mas é preciso não perder de vista os riscos que nós corremos e o esforço que tivemos que fazer para que elas não desabassem. Qual